declaração. Falando um pouco de Ivorcaro, agora a gente vai fazer um giro aí nas notícias, belezinha? Vamos fazer um giro aqui nas notícias para falar um pouco sobre Ivorcaro. Tem uma notícia aí sobre o Jacques Wagner. Eu acho que umas 2 ou 3 notícias que eu te mandei sobre o Jacques Wagner. E eu quero que você jogue na tela para a gente comentar. Vamos lá? Aqui. Jacques Wagner. Aqui. Começar com essa do Haddad? Bora começar pelo do Haddad. Folha de São Paulo, hoje isso aí? É de hoje, né? Haddad decide sair em defesa de Jacques Wagner. Sou testemunha de que ele atuou contra o Master. Bom, na live que eu fiz com o Carlos Henrique, talvez vocês lembrem da live que eu fiz com o Carlos Henrique, foi uma live muito boa, adorei fazer live com ele, muito legal. Faria de novo tranquilamente, caso vocês gostem da dupla. E por favor, continue dando o dedo no like, hein? Não pare de fazer isso. Na live que eu fiz com ele, a gente leu uma série de declarações que deputados e figuras importantes de esquerda tinham dado em relação ao caso Wagner. A gente leu a manifestação do Glauber Braga, muito agressivamente contra o Wagner, bastante agressivo ele. Comentamos isso e comentamos também as manifestações de Gleisi Hoffmann e de Fernando Haddad. E qual foi o teor dessas manifestações? Foi um teor assim, não vamos nos comprometer, não tem nada certo, mas é necessário que ele seja investigado. Um teor de alguém que não quer se colocar na situação e que tem medo de assumir o risco de fazer a defesa pública de um correligionário, sem saber direito em que pé estava. Por que essa declaração do Haddad se torna interessante? Ela se torna interessante porque o Haddad é um sujeito muito cauteloso. É próprio a personalidade desse cara que ele seja cauteloso. Então, se ele está saindo a público para defender o Wagner, isso é um sinal de que o PT está entendendo que o potencial ofensivo desse escândalo não é tão grande assim. Que talvez eles consigam se safar sem que ele respingue em outras figuras do PT. Então, vamos ver o que o Haddad disse. Não, antes de eu falar sobre o STF, eu quero ver a matéria. Isso, bota lá. Bom, já li o título, agora vamos descer, vamos ver a matéria. Mônica Bergamo. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta terça-feira, hoje, a defesa mais enfática de um líder petista a favor do senador Jacques Wagner, alvo de uma operação busca e apreensão do PF. Abre aspas, sou testemunha de que ela atuou contra o Banco Master e ajudou o governo a bloquear os interesses da instituição. E isso é muito interessante, porque ele não tinha dito isso. Primeira declaração do Haddad, o Haddad não disse isso. E é curioso, porque certamente, para ele dar essa declaração, ele foi brifado. Houve alguma conversa interna aí de bastidores entre os petistas, entre a cúpula do PT, né? E ele resolveu sair a público para falar isso. Porque a primeira reação dele, a reação mais espontânea e intuitiva, quando você recebe a surpresa do escândalo, não foi falar isso. Ele não disse isso. Ele disse que... Antes foi isso aqui, professor. Exato. Lei tem que ser aplicada independente de torcida. Ou seja, é a posição mais neutra possível, né? E se torna curioso porque se o Jacques Wagner fosse um notório inimigo dos interesses do Banco Master, um cara que está atuando ali assim, rigorosamente contra o Banco Master, a primeira coisa que o Haddad falaria era o que ele está dizendo agora. Era a primeira reação. Sei lá, se tem uma notícia que diz, não sei... uma notícia que apresenta, sei lá, o Kim Kataguiri fazendo lobby para aumentar o salário de funcionários públicos. A primeira coisa que as pessoas do MBL vão dizer, mas como é possível? O Kim já fez aquele projeto de lei para diminuir penduricalho de juiz e isso, aquilo, isso não tem o menor sentido. Essa é a reação intuitiva. Quando lhe atribui uma coisa que você é manifestamente contrário. É tipo dizer que, sei lá, o PSOL defende a meritocracia, ou o PSOL está contra as mulheres em alguma coisa. Isso não faz sentido, são coisas... Então, certamente a declaração dele é uma declaração de alguém que foi brifado, que teve uma conversa de cúpula com os demais petistas e que agora está saindo justamente para limpar a declaração anterior. Ele deu uma declaração anterior que era neutra e agora ele está saindo para limpar a declaração. Sigamos.
Na semana passada, poucos depois da operação, o ex-ministro havia afirmado apenas torcer para que a justiça seja feita, que se lamentaria exatamente de uma pessoa próxima a mim errou. Na segunda, Wagner apresentou um recurso a André Mendonça contra a decisão do ministro que autorizou a busca e apreensão. A defesa argumenta que existem erros graves que comprometem a medida, etc, etc. Os advogados afirmam que o petista, na verdade, teria se posicionado contra a emenda master apresentada pelo senador Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do FGC. Pode descer. Questionado, Haddad afirmou que pode confirmar que o senador diz a verdade. Tá mais estranho, né? Ele agiu contra o Master, inclusive a meu pedido. Conversamos sobre essa emenda e eu expliquei a situação e a necessidade de voltarmos contra. Ele entendeu, concordou e encaminhou a votação nesse sentido, diz o ex-ministro e hoje pré-candidato ao governo de São Paulo. Sou testemunho de que ele atuou contra o Master. Jacques Wagner bloqueou os interesses do banco no Senado e não o contrário. O senador tem sido questionado dentro do próprio PT sobre seu envolvimento com o empresário Augusto Lima e sócio de Vorcar. Os dois se conheceram na Bahia. Wagner foi um dos 18 alvos de mandato de busca e apreensão, cumpridos, etc, etc. Pode descer aí para ver se tem alguma coisa assim relevante. Pode descer, até agora é mais do mesmo. Então é isso, é basicamente uma declaração. O Haddad dizendo que o Wagner atuou contra os interesses do Banco Master. Isso me parece muito simples de se averiguar, sinceramente. Eu não acho que seja nenhuma complexidade ver se ele atua a favor ou contra, pelo menos explicitamente, né? Nos bastidores, obviamente, não tem como se averiguar com facilidade. Agora, explicitamente, basta ver as votações dele, né? Você acompanha as votações, no senador. Aí você acompanha as votações e acompanha os encaminhamentos da liderança da votação. Então, aquilo que ele vota enquanto líder do Senado e aquilo que ele vota enquanto senador individual. Não é muito difícil perceber o que ele está fazendo, como é que ele está atuando. Agora, nos bastidores é outra coisa. Se o PT veio com esse discurso, talvez o Wagner tenha, de fato, feito alguma coisa contra os interesses do Banco Master em algum momento, né? Eu não descarto essa hipótese, porque é uma referência muito direta a um fato que seria facilmente desmentido. É muito fácil um jornalista chegar aí, não, mas todas as votações que você teve que envolvem a emenda do Banco Master, coisas relacionadas ao Banco Master, você votou a favor do banco. É muito fácil de desconstituir isso. Então, eles devem ter algum tipo de segurança em relação a isso, o que nos coloca a seguinte situação, a seguinte questão. Se o Wagner recebeu esse dinheiro, considerando que seja um fato, foi a mulher dele, a filha, enfim, não interessa. Ele recebeu propina e ele recebeu um apartamento no valor de 2,5 milhões, que são essas alegações. Se isso é um fato, e se ao mesmo tempo ele agir de forma explícita contra os interesses do Banco Master, a única pergunta que existe é o que ele fez nos bastidores. Essa é a única pergunta que pode ser colocada. Porque alguma coisa ele teria feito nos bastidores. O Vorcar não é louco, ele não sai por aí queimando dinheiro, não ia ficar entregando dinheiro a troco de nada. Se um político desse está entregando dinheiro, ele quer alguma coisa. Mesma coisa do que aconteceu no caso do filme do Bolsonaro. Se ele está entregando alguma coisa para o filme do Bolsonaro, é que ele quer alguma coisa, ele tem algum interesse. E aí é de se perguntar o que está acontecendo nos bastidores. Mas eu não acho, sinceramente, que essa investigação vai parar, nem que esses vazamentos vão parar por aí. A tendência é que eles continuem acontecendo. Porém, a defesa de Jacques Wagner está buscando blindar o senador. Vamos lá? Defesa de Jacques Wagner aciona STF para barrar a operação na PF. Em nota, advogado do senador afirma que parecer da PF trocou informações que Wagner não atuou para favorecer o Banco Master. Pode descer. A defesa do líder apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de André Mendonça, etc. Pode descer. Basicamente é o teor do que a gente já falou. É um agravo interno que, caso seja admitido, será analisado pela segunda turma do STF. Caberá a Mendonça analisar se o recurso deve ou não ser considerado válido. A PF investiga se Wagner atuou em favor do Banco Master. O senador confirmou ter negociado a compra. Olha só, ele confirmou ter negociado a compra de um apartamento. Isso na própria defesa dele. É interessante os dobramentos disso aí. Desgraça. Então, o senador confirmou ter negociado a compra de um apartamento de 2,5 milhões com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcar, o fundador do Master. O advogado Pablo Domingues, que assina a defesa de Wagner, afirma que a única emenda de... Ok, mas a pergunta que fica é: ele negociou essa compra pelo quê? Qual é a relação específica que ele tem com esse cara, com esse Augusto Lima? Não passa por nada do Vorcaro?
Muito improvável que isso aconteça. Muito improvável que isso aconteça. E outra, um valor de 2,5 milhões é um valor bastante alto. E o Wagner, assim, Wagner é um político. Políticos ganham bem, mas eles não ganham tão bem assim. Então a gente está falando de um valor considerável. Não digo que seja completamente incompatível com a vida financeira de um político há tantos anos quanto é Wagner, mas é um valor bastante razoável. O advogado Pablo Domingues, que assina a defesa de Wagner, afirma que a única emenda dele à medida provisória do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ampliava o limite de crédito consignado para os pensionistas do INSS, contrariava os interesses do Banco Master. Segundo a defesa, a edição proposta por Wagner criava uma limitação dos juros para proteger os consumidores. Parte é proveniente de diárias publicamente declaradas pagas pelo Senado para missões no exterior, etc, etc. Defesa do senador, pode descer, sustenta, jamais atuou. A prova diz que a única emenda de sua autoria sobre o tema, apresentada à medida provisória, propõe limitar juros e proteger os consumidores, justamente ao contrário dos interesses do banco. Isso, novamente, isso é interessante, isso é um lastro probatório, assim, bom para a defesa dele, não é ruim não. Além disso, se posicionou contra a emenda Master, apresentada por outro parlamentar, o próprio relator Plínio Valério. Ok. Pode seguir. As apurações sobre o fato do Banco Master estão no escopo, o caso passou a transitar no STF, eis a fase. Bom, meu parecer político, vou falar um pouco dos desdobramentos políticos disso aí. Se a questão do Banco Master envolvendo PT estiver centrada nisso que nós estamos vendo, não aparecendo mais nenhum outro fato sério, bom, isso é um sinal de que isso não vai acontecer. Não vai acontecer muita coisa com o PT nessa história não, cara. Se isso parar por aí. Porque realmente a defesa parece ter um ponto sólido, porque se de fato ele apresentou essas coisas, isso meio que indica que ele não está, pelo menos explicitamente, advogando em favor do banco. Segundo, o escândalo não atinge Lula, diretamente não chega a Lula. Ele está falando de uma coisa aí muito é o líder do Senado, mas não é ele. E terceiro, eu vi petistas comemorando, estava olhando os petistas comemorando, que esse fato ele não está tirando a popularidade do Lula, não está afetando ele nas pesquisas, ainda vai ter pesquisa mais adiante, mas não parece que está aí abalando nada. Não está havendo muita atenção midiática em torno desse assunto, sinceramente. É um assunto que está meio morto, esse assunto, na verdade. Então eu não estou vendo isso afetar o projeto petista em nada. O caso do Flávio é muito diferente, muito diferente. Outra coisa, a esquerda veio com um papo, isso eu vi também, de que a cada um político de esquerda citado, que tinha algum tipo de envolvimento, que podia ter um envolvimento hipotético, tinha 4 de direita do outro lado. E eles incluem, obviamente, direita, centrão, bolsonarismo, tudo. Nesse caso, se dilui muito o impacto do escândalo, muito impacto do escândalo, e o problema maior vai ser realmente com o Flávio Bolsonaro. Mas não é só Flávio Bolsonaro que tem problemas na sua vida em relação à Polícia Federal. Gostou do corte? Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O futuro é glorioso. Até a próxima.